Olá, nesse vídeo irei tratar sobre o tráfico de pessoas em condição análoga à de escravo, o que diz o Código Penal brasileiro antes e atualmente. O artigo que trata sobre o tráfico de pessoas no Código Penal é o 149-A, que em seu texto diz: reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída ou empregador ou preposto. Pena reclusão de 2 a 8 anos e multa além da pena correspondente à violência. Essa pena incorrerá a quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. A lei que trata sobre o tráfico de pessoas é a Lei 13.344, de 6 de outubro de 2016. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o tráfico de pessoas cometido no território nacional contra a vítima brasileira ou estrangeira e no exterior contra a vítima brasileira. Parágrafo único. O enfrentamento ao tráfico de pessoas compreende a prevenção e repressão desse delito, bem como a atenção às suas vítimas. Vale salientar que, antes dessa lei, só se configurava tráfico de pessoas se fosse voltado à exploração sexual. Só a partir dessa lei que se cunhou diferentes maneiras e diferentes tipos de caracterização para tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas é um delito que geralmente é cometido por organizações criminosas, mas também pode ser acometido por uma pessoa. É um crime que abarca todos os sujeitos que participam para a conclusão desse crime. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir pessoas, comprar, alojar ou acolher, sem o seu consentimento, vão estar incluídos nesse crime, tipificados nesse crime. Já poderão responder. Um fato que também deve ser salientado, só se configurará tráfico de pessoas quando não houver consentimento, ou seja, houver mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. Um caso muito famoso que foi até trazido nas novelas, em uma novela chamada, se eu não me engano, Caminho das Índias, que houve a questão do tráfico de pessoas, onde era prometido uma coisa, ou seja, houve a fraude e a coação também. Quando ele promete algo e chegou lá, era outra realidade, ali houve o tráfico de pessoas, porque ali houve uma enganação, de certa forma. Ou seja, o consentimento da vítima que vem a ser traficada vale como causa o consentimento da tipicidade. Então a vítima, por exemplo, que consente a ser traficada, ela exclui a tipicidade do crime. Isso é algo que acontece principalmente em casos de exploração sexual, onde a vítima consente a entrar ilegal em outro país. Nesse caso, não haverá crime. Será uma tipicidade. O elemento subjetivo desse crime é o dolo específico. O sujeito ativo deve estar impelido por uma dessas finalidades para cometer o crime. Ele deve praticar com a finalidade, inciso 1º, de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo, que é o sujeito que trafica para remover órgãos para, por exemplo, vender no mercado negro. Inciso 2º, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. Terceiro, submetê-la a qualquer tipo de servidão. Quarto, adoção ilegal. E o quinto, que já era tratado no Código Penal, a exploração sexual. Então, necessariamente, para cometimento desse crime, uma dessas motivações, um desses incisos do 149-A devem estar presentes. Pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. A pena é reduzida se o agente for primário e não integrar a organização criminosa. Ele se configura como crime permanente, pois a partir do momento que se configura o tráfico de pessoas, ele já se consumou. E a consumação vai se proteger no tempo até que essa conduta cesse. E a finalidade não precisa ser necessariamente alcançada. Se ela for alcançada, servirá como exaurimento. Por exemplo, é uma situação onde um indivíduo leva outro
de forma coagida a outro país, o crime já se consumou. Já teve o tráfico de pessoas. Mas nesse caso é interrompido e não consegue lhe remover os órgãos, por exemplo. A remoção de órgãos serviria como exaurimento, pois o crime já se consumou. Se ele conseguisse retirar os órgãos, seria avaliado como exaurimento, que seria avaliado na fixação da pena. Qualquer pessoa pode praticar o crime e, se for funcionário, haverá um aumento de pena. O sujeito passivo pode ser também qualquer pessoa. E a competência para julgar esse crime será, em regra, a competência da Justiça Estadual, salvo se houver a transnacionalidade, pois aí, nesse caso, a competência será da Justiça Federal.